começou, boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora. Este é o melhor programa que você pode encontrar na televisão nesta tarde. O melhor programa, gente. Por quê? Você deve perguntar por quê? Porque aqui só vem os melhores. Os melhores. Não entra qualquer um nesse programa, só entra os melhores. Você sabe, professor Adércio, porque temos dois critérios para participar do programa. Que seja inteligente, está aqui vocês. E que seja bonito. Por isso nós estamos aqui com vocês, olha. Muito bem, o mundo precisa de gente bonita. Foi isso que o Lula falou da Gleice? Mais um lado. Olha aí, gente, deixa eu falar uma coisa, participa com a gente, manda a sua sugestão, a sua pergunta, a sua opinião pra cá. Como você vai fazer isso? Você usa o YouTube, youtube.com/TV Rede Vida ou youtube.com/Bendita Hora, para aí você ir mandando a sua participação, mandando aí os seus comentários, que eu vou ler aqui. Primeiro eu vou apresentar para você quem está com a gente hoje, professor Adércio Castro. Professor, escreve, muito obrigado, professor. Obrigado, eu. Professor, ele está lançando o livro, deixa eu mostrar o livro aqui, professor, esse livro aqui, olha, 10 Mandamentos do Empreendedor, que é um livro interessantíssimo, maravilhoso, eu já comecei a ler, interessante. Tem aqui os 10 mandamentos, tá aqui, ó. O primeiro, amarás a tua empresa sobre todas as outras, e ao cliente como a ti mesmo. Isso, a salvação do empreendedor está aqui. Tá aqui, né? Depois a gente vai comentar sobre o livro. Muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo. Veja só, gente, Dr. Thales Wilson. Ah, olha que beleza, Dr. Thales. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Thales é a referência na harmonização facial aqui no Brasil. Ele tem andado o mundo todo, né, levando a sua técnica e levando também muito conhecimento da harmonização. Obrigado, doutor. Prazer mais uma vez. Ó, quando ele está no Brasil, a gente cata ele para vir aqui. Muito obrigado. Quase não fica mais no Brasil, quase não fica. Hugo Rocha, nosso jornalista aqui. Muito obrigado, Hugo. Obrigado, pai. Hugo Rocha, jornalista, apresentador aqui na Rede Vida Televisão. Tem agora o programa... Conexões Rede Vida, terceiro programa foi pro ar ontem. Foi ontem, né? Foi ontem o terceiro programa. Olha aí, olha. Esse é o nosso Amaury Júnior aqui da Rede Vida. É verdade, mas é verdade. É um sucesso o programa. Programa muito bom. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ele. Muito bom, muito bom. E a doutora Patrícia Evangelista, obrigado mais uma vez. Obrigado, olha. A única mulher da mesa hoje. A única mulher da mesa, mas privilegiada. Olha, você representa aqui, né? Muito bem. Doutora Patrícia, que... Ela é especialista na área mais, eu já falei, mais difícil do direito. Direito previdenciário. O trem danado esse negócio. Muda muito, né, pai? Muito difícil, muito difícil. Obrigado, viu? Imagina. E ela, olha, estar aqui. tão solista, a gente convidou e ela está aqui. Vamos começar o programa. Primeira notícia aqui pra gente conversar. Face Ozempic, em português mesmo, né? Face Ozempic, ou Face Ozempic, ganha dezenas de milhões de seguidores. Que o uso estético do remédio murcha o rosto e o bumbum. Murcha mesmo. Usuários vão à rede social para relatar os efeitos percebidos com a utilização prolongada do Ozempic. Ora, se murcha, o Dr. Thales levanta. É verdade? Existe essa coisa do Ozempic, fazer isso mesmo? Acontece, padre. Não é em todos os casos, acontece em 30% dos casos que usam análogos de LP1. O Ozempic é um deles, a semaglutida, mas tem vários outros vindo por aí. E a gente tem vivido esse movimento muito grande, né? Provavelmente aqui mesmo no estúdio, ou quem está vendo em casa, deve conhecer alguém que está tomando ou tomou o Ozempic ou algum análogo de LP1. O Ozempic é o mais famoso, né? O Ozempic, o Wegovy, tem o Mounjaro, tem o outro também lá que... Caro também, Mounjaro é o caro. Saxenda, tem vários outros aí. O Ozempic é o mais famoso, que era só para diabetes. O Wegovy é a marca comercial do mesmo laboratório para perder peso. Mas como não precisava de receita para comprar ele, as pessoas começaram a comprar muito Ozempic. Vai no YouTube, tem um monte de vídeo lá ensinando a tomar, né? E se popularizou muito. Eu mesmo, a última vez que eu vim aqui, eu tô 7 quilos mais magro. Você tá tomando Ozempic? Eu ia tomar 3 meses. Eu passei com
o Antônio Endócrino, que eu conheci aqui no programa. A gente fez vários exames e eu acabei fazendo um planejamento de tomar 3 canetas num período ali e acabei tomando só uma, nem terminei ela, porque eu perdi muito peso. Mas você não ficou com cara de Ozempic? Ainda não, espero não ficar, né? Mas corri o risco. Na verdade, eu tinha uns quilinhos a mais que eu queria perder, assim como muitas pessoas. Só que no consultório a gente vê isso. Uns 30% de cada 10 pacientes que tomam, 3 eles acabam derretendo o rosto um pouquinho mais. Que era muito a face de bariátrica ou quem faz maratonista, que acaba envelhecendo mais rápido. E aí a gente tem alguns procedimentos, como bioestimuladores de colágeno, preenchimento, que a gente é capaz de corrigir isso. Mas o que a gente fala muito hoje é, antes de começar a tomar o Ozempic, fazer uma avaliação, porque a gente já consegue identificar se aquilo tem um potencial maior de produzir esse face Ozempic face, que a gente tanto fala aí. Essa coisa do face Ozempic é porque a musculatura que é atingida? O que é? Na verdade, quando a gente toma a semaglutida ou qualquer um desses, a gente vai emagrecer, ele vai atacar todas as gorduras do corpo e também ataca a gordura boa do rosto. Só que algumas pessoas, geneticamente, aqui na mesa nós estamos todos diferentes. Alguns têm algum potencial maior, até por ter um rosto mais longo, mais quadradinho. Isso acaba tendo uma preposição maior de ter o Ozempic Face. O que seria isso? É quando você perde muita gordura e aquilo parece que você envelheceu 10 anos e um mês, assim. O que aconteceu? Aí, normalmente, a pessoa não só emagreceu, mas tem esse envelhecimento facial. Então, porque geralmente quando a pessoa emagrece naturalmente, que eu digo sem o uso, ele não perde tanto essa coisa, né? Pode perder se for uma perda de peso muito rápida. Porque aí perde gordura. Se for muito acelerado, isso pode acontecer também. Eles falam que quando você corre demais, cai a cara também. Você vê? Cai a cara e o bumbum cai também. Então correr também não é muito bom também, não. Você acaba perdendo alguma estrutura. Perde algumas... Eu mesmo emagreci 7 quilos, mas eu senti que eu perdi proteína também. Também. Eu tô agora malhando, treinando. Olha que interessante. E essa coisa, o que representa mais é o tal do bigode chinês aqui, que começa a apontar mais, né? Tem o bigode chinês, o bulldog que vai acumulando aqui. Né? E uma coisa bem interessante do Ozempic Face, que a gente vê muito, é a flacidez da pele. A gente começa a ver uma pele mais flácida, sem tanto colágeno, que é o que a gente fala tanto aí. Nossa, mãe. Aquele pessoal que fez uma operação que era moda uma época, bichectomia, lembra? Bichectomia. Que também vai ficando mais velho, o negócio fica caído, fica parecendo um Sharpei, aquela horrível. Nossa Senhora. Nossa. E a harmonização, dá pra gente levantar com o ácido hialurônico, aquelas coisas, todo bioestimulador, tudo? Sim, muitas pessoas têm dúvida do que é a harmonização facial, né? Às vezes a gente faz só um botox ou só um preenchimento labial, isso não é harmonização. Por quê? Eu vou melhorar uma região e todo o resto ainda vai continuar igual. Às vezes chama mais atenção aquilo que você fez. A harmonização é quando você avalia todas as regiões que precisam de uma intervenção. Tem que fazer um botox, um preenchimento, um bioestimulador. Então é esse o conjunto que é a verdadeira classificação da harmonização facial atual. É isso que eu quero fazer. Você tá sabendo bastante. Você acha bastante conhecimento? Você acha que o Thales veio aqui Não, eu só posso falar. O Paulinho fez lá no Foi Thales. com a doutora Fabiola na clínica, que também é do Dr. Thales. Olha que beleza. E ela me falou do Ozempic, eu falei que eu havia tomado na né? pandemia, e ela falou, tem algumas flacidez aí que ficaram do Ozempic. E tirou tudo, que agora eu sou lindo. Muito bom, olha aí. Lindo mesmo. Olha aí, interessante. Vamos ver aqui, gente, mais uma notícia aqui. Os 10 mandamentos do empreendedor. É o professor Adércio. O professor Adércio, ele ser professor e trabalha com empreendedorismo há muito tempo. Olha, quase a minha idade, padre. Não vamos falar sobre isso. Não. É um tema empolgante, né? E principalmente porque o que mais a gente tem reparado, o lado do sucesso é muito divulgado, né? E o Brasil é tido como um dos 2 países do mundo que mais empreendem, mas o que ocorre? Eu venho estudando dos mais empreendedores segundo o Global Entrepreneurship Monitor, né? Isso. E o que ocorre? Só que o que nós vimos estudando desde a Federal de Lavras em 2003 para cá, né? É que no Brasil, 5 anos depois, 70% dessas empresas fecharam. Então o impacto é muito grande. Isso. No primeiro ano, 37 vão embora.
42% no segundo ano e no terceiro beira 50%. Ou seja, Isso, não é? isso que me levou a fazer o estudo e hoje publicar meu livro. Hoje não, publicamos antes do Carnaval, que foi para quebrar outro paradigma, que o Brasil começa sim antes do Carnaval, né? Tem que parar com isso. E eu fui buscar por regiões geográficas, pelo índice de instrução, porque alguma coisa teria que justificar essa quebradeira tão grande, né? Porque quando a gente vê ali, passa-se este ponto, ali um sonho foi junto, né, gente? Alguém investiu toda a energia, canalizou para realizar um sonho e não fez o quê? Não cumpriu essas 10 regrinhas básicas. Para chegar a essas 10 regras, eu pesquisei 147, que são as divulgadas pelo Sebrae Nacional, Sebrae São Paulo, pelo IBGE, né, Brasil, e o GEM. E como elas se repetem, falta de capital, não tinha dinheiro para investir, pegou dinheiro da família e tal, você junta e dá uma só, terás capital próprio, por exemplo. E uma outra é não conhecer o ramo que atua. Né? Não conhecer o ramo que atua. Por quê? O fato de nós gostarmos de pizza não nos habilita a montar uma pizzaria. Exato. E o brasileiro vai lá e monta. O desemprego pega os recursos, né, que recebeu da indenização e vai e coloca um negócio de última hora trabalhadamente. Muita gente faz isso. Então, independentemente do nível de instrução, aí nós podemos pegar um PhD como também uma pessoa recém-início de alfabetização e vai incorrer em um desses 10 erros. Olha aqui, amarás a tua empresa sobre todas as outras, é o cliente como otimismo. Eu acho interessante porque você usou o decálogo. Fiz uma analogia com o decálogo, no né? sentido positivo. Ao invés do Isso. não, terás capital próprio, isso. Proposta. Honrarás teus colaboradores, que é outra coisa que o Escolherá empresário atividades faz. que dominam. Você falou. Para mim é fundamental. Você tem que saber, não é só Onde gostar, que você está né? pisando? Não é Não só- basta gostar de pizza. Isso supõe informação, Exatamente. cursos e atrás de você conhecer e entender tudo isso, né? Exatamente. E aí uma coisa entrelaça com outra, né? Você tem capital, mas não conhece o terreno que está pisando, não domina aquela atividade, as coisas não vão fluir. Planejarás estrategicamente. É outra falha enorme do empreendedor brasileiro. Ele não se planeja, ele vai aquela história de abrir a porta de manhã e seja o que Deus quiser. Vamos ver, não contar pode com a ser sorte, assim, não pode né? ser assim. Nós temos um atrapalhador muito grande, que é a carga tributária brasileira, e nós observamos isso aí nos últimos 30, 40 anos, e aí vem, né, desde os grandes filósofos e escritores, o Estado é feito para cobrar, o Estado está aí para arrecadar, a função do Estado é arrecadar. E aplicar mal, sabemos nós, né? Isso aí é um parêntese meu. Mas assim, se o empreendedor não se planeja, não tem capital próprio, vai ficar refém de banco, né? No primeiro movimento que o governo sempre é incerto, quaisquer governos que tiverem aí, a gente sabe disso, né? Nós não trabalhamos com a certeza. No Brasil, até o passado é incerto, porque se reformula leis no Justamente. sentido retroativo, permita-me, né, doutor? Então, assim, esse decálogo ele vai fechando por isso. Uma Agora, coisa por exemplo, chama a outra. Terás capital próprio. Você bate muito nessa, terás capital próprio. Essa coisa de depender de financiamento, depender de coisas, é uma furada, né? E ainda você arruma inimigo na família inteira. Porque ele quer montar o negócio, eu tenho que abrir minha loja no shopping, tá faltando um pouquinho, pega dinheiro da sogra, pega a poupança do cunhado. E aí, quando ele fale, e ainda arruma mundo leva, inimizade na família inteira. leva Porque todo mundo além de furado, fechar a né? empresa, leva todo mundo junto. Um outro problema sério é a solidão do poder. O empreendedor, sendo pequeno ou médio, a decisão é dele. Essa decisão é solitária, né? E o outro mandamento que fecha com ele é quando eu digo, onipresente só Deus, né? Se você não conhecer o mercado, Sexto mandamento, conhecerás o mercado. Né? Tem que Então, conhecer. você não tem como sozinho entender de legislação trabalhista, de finanças, de logística, saber se o fornecedor está a posto, se toda essa infraestrutura, aí você tem que ter a humildade e ir para o 10º mandamento, que é buscarás apoio profissional. Justamente. O empreendedor acha que é humilhar-se e ir atrás de um Sebrae, de um consultor, de alguém que lhe dê luz, que lhe mostre que caminho tomar. Eu sei. E tem É. aquela coisa, né? E assim, não sabe. Eu nasci numa família de Isso. comerciantes. É. Meu vô era, Meu meu avô pai fazia era, assim. mas hoje é né? diferente, né? Não faz mais. O vô só tinha uma marca de descarga durante 100 anos. E agora nós temos aí o inverso. Tem 100 marcas aí, basta clicar na internet.
O vô deu certo por isso. E ele não vai dar certo. Então, assim, o empreendedor tem que ter essa humildade também de buscar. O que é marketing? Olha, adotarás o marketing societal. O que é marketing societal? Porque durante décadas foi visto o marketing apenas como vender. Inclusive um ditado terrível para quem é profissional da área, que é vender geladeira para quem está com seu iglu. Né? Vai vender geladeira no Polo Norte. Isso é um absurdo. Você tem que vender geladeira para quem efetivamente precisa de geladeira. E o marketing societal ainda saber como vai se reciclar aquela geladeira depois que ela não mais servir. Né? O que você vai fazer com o que ele vai gerar de entulho. Isso é responsabilidade do empreendedor. Que é societal, porque a social não chega até isso aí. Que hoje também são palavras bonitas, está o ESG, né? Environmental, Social and Governance, que essa nova responsabilidade vendo todo o contexto, do fornecedor ao consumidor final. Porque isso é um déficit que a gente tem. O empreendedor, o fabricante, ele não sabe o que vai ser feito com o produto dele lá na frente. Ele não Descarte. sabe. Ele não planeja isso. E hoje a engenharia reversa, né? Tem que ver o que vai ser feito. Como diz nosso querido Papa, não tem lá fora. Não tem lá fora. Não tem lá fora. Só tem cá dentro. Em algum lugar vai ficar. E essa sociedade, por bem ou por mal, eu estou vendo que é por mal, é tanto que a outra expressão que eu critico no livro, eu não gosto, meio ambiente, você já está dizendo que só tem o meio. A outra metade já foi. É o ambiente. Nós estamos inseridos no ambiente. Né? Já estamos falando meio ambiente, então a metade já foi. Tem que se preocupar sim. Não é só produzir, por exemplo, um país como o Brasil, estatisticamente fechando 2024 ainda pela metade, se fala que foram produzidas num país que tem 214 milhões de habitantes, mais de 3 bilhões de peças de vestuário. Nossa. Então, olha que loucura. Tem muita gente nu, mas tem muita gente aí com 300 peças no guarda-roupa. E vai fazer o quê depois? Vai para onde isso aí? Entupir bueiro, né, gente? Então, há que haver essa responsabilidade do descarte, em todos os sentidos. Eu usei o vestuário, porque trabalhei no Bom Retiro e sei bem o peso do que é o vestuário lá. Mas, assim, se nós olharmos em toda a cadeia produtiva, é um desperdício absurdo, em todos os sentidos. Usarás a tua criatividade? Fundamental. Outra palavra linda que está aí, marketing disruptivo. Nada mais é do que o nosso avô. Criatividade, inovação, é só isso. O empreendedor tem que inovar ou não sobrevive. E o Posso perguntar uma coisa para ele? Sim, pelo amor de Deus. Professor, a gente pode dizer que o brasileiro tem muitas ideias, né? É um povo muito criativo. Sim, demais. Mas uma grande parte do insucesso que existe no comércio dessas pessoas que abrem empresas é por falta de administração? Sim, por falta, eu até uso a expressão em sala de aula, que é por falta de gestores, não é de gestão, porque vão até achar que é problema digestivo. Mas é falta de gestores. Por quê? Basicamente, a administração, nós temos o quê? Planejamento, organização, direção e controle. O famoso pode ser. Eu chamo de chiclete PLOC, né? Que é planejamento, liderança, organização e controle. Verdade, PLOC. Eles não querem cumprir essas etapas, porque se acham semideuses. Mas eu sei, meu avô fazia, eu entendo, eu gosto de pizza. Sim, você gosta de pizza, mas até onde você tem habilidade para montar a pizzaria? Né? Então a criatividade no GEM é muito bonita, é enorme a criatividade brasileira. E cria empresa, todo dia essa hora está abrindo um monte. Mas também estamos fechando 63,8% das que abriram 5 anos atrás. Muito bem, estão tomando café, o café tá bom? É uma delícia. Tem um cartão aqui, do doutor, ó. O cartão, eu quero um cartão de crédito. Peraí, vamos fazer o seguinte. Atenção, vamos fazer o sorteio aqui. Vamos ver. Vai sair meu nome agora. Vamos lá, aqui. Quem vai escolher a música hoje é a doutora Patrícia Evangelista. Você vai escolher uma música pra gente terminar o programa. Fala agora a música da sua vida pra gente terminar o programa. Vamos lá. Você já escolheu? Eu já escolhi uma vez aqui, agora. hein? Fala. Tá vendo? Foi sorteado. Sem pressa. Eu quero uma música que... voltada à religião, que eu gosto muito. Eu não sei o nome, eu sei cantar só um pedacinho. Não vão me esculhamar, né? Porque eu não canto bem, né? Entra na minha casa. Do Zaqueu lá, do Zaqueu. É do Zaqueu. Do Zaqueu. Entra na minha vida. Não, você nota só. Tem um ouvido. Pode seguir no programa. Pode, continua. Vamos lá. O resto da música. Não. A gente vai terminar com ela cantando hoje. Tá bom o café, né? Bom, veio de Minas. Esse veio de... Da onde? Do Café Tesouro. Xicrinha de esmalte, é maneiro. Eu gosto de...
Ei, bagaça. Começou. Prazo para a declaração do imposto de renda de 2020 começou hoje. Hoje, Começou hoje. O leão tá rugindo. Já. O leão já tá rugindo. Tá. Hoje, aposto que ninguém tem nada preparado para o imposto de renda. Como está iniciando hoje, como todo bom brasileiro, vai deixar sempre para a última hora, né? Vai ser o último dia. 29 de maio, o brasileiro vai deixar. Geralmente é final de abril, né? Final de abril. É que o ano passado foi estendido até maio, né? Aí o brasileiro Mas via de regra, é o último dia do mês de abril. Último dia do mês de abril. Exatamente. Então é uma coisa extremamente necessária, que é um dever cívico, que todos façam a sua declaração de imposto de renda. E o aconselhamento é que isso seja feito o mais rápido possível. Primeiro, porque o sistema está bem melhor para você apresentar a sua declaração. Ele não está sobrecarregado como ao final, exatamente no começo. E você tem uma possibilidade de ser restituído depois, mais rápido, antecipadamente das demais pessoas, porque como você apresentou primeiro, até porque se você apresentar e tiver qualquer problema na sua declaração, né, de cair na malha fina, alguma coisa, você apresenta a documentação e tem preferência no recebimento da restituição lá na frente. Quem é que deve fazer a declaração? Toda pessoa que aufere renda. Né? Mas tem gente, há um número, uma quantidade, não precisa fazer? Sim. Dependendo do valor que a pessoa ofere ao ano, ela fica isenta de ter que declarar o imposto de renda. E uma coisa também que eu gostaria muito de trazer, que é uma informação muito preciosa, padre, que poucas pessoas sabem, é que algumas doenças no Brasil, elas possibilitam que a gente tenha a isenção do imposto de renda, principalmente nas aposentadorias e pensões ou qualquer tipo de benefício previdenciário que você recebe. Então, uma coisa importante que a pessoa acha assim, eu tive câncer, eu sei que câncer me dá isenção do imposto de renda. Dá isenção do imposto de renda nos proventos da aposentadoria, né, por exemplo. Só que muitas pessoas pensam assim, eu tive a doença, me curei e agora eu não posso mais ter direito a essa isenção. Não, existe uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que não importa se a doença está instalada ou não na pessoa. O fato de você ter sido portador de um câncer, de você ter um HIV, mesmo que você não esteja com ele manifestado, então não é estar com a doença e estar sofrendo com a doença, é ter tido a doença. Ela já te gera o direito à isenção total para o resto da sua vida. Doenças que ninguém quer ter, né? Exatamente. São doenças de natureza grave, câncer, HIV, cegueira total, aquela esquilosante, é uma doença que tem espondilioartrose anquilosante, que também a pessoa vai doenças limitadoras. Totalmente. Então, são vários tipos de doença que geram isso. Então, assim, por isso é tão importante que quando você for fazer a declaração, se você não tiver conhecimento pleno de como declarar a sua renda, contrate um profissional habilitado, porque às vezes você pode... um apoio profissional. Que você pode ter o direito à isenção sem saber que tem direito a isso. Então, muito interessante, eu não sabia disso não. Muita gente não sabe, por isso não se beneficia, e o governo... Por isso que o programa é tão importante, porque a gente presta serviço público, isso é importante. Quantas pessoas, né? Olha, o pessoal está participando com a gente, está gostando demais de vocês. A Kátia Terezinha Carla, do Rio Grande do Sul, do município de Nova Roma do Sul, obrigado aí, ó. Renata Machado, adoro quando o senhor que está aí, padre. André Pereira, reze por mim, padre, e meu pai, Lupércio Pereira. E a Carla Silva de Almeida, boa tarde. Todos gostariam de saber se fibromialgia dá direito a BPC Loas. Ela é do Rio de Janeiro, doutora, ela está perguntando. O benefício assistencial, ele é devido para a pessoa que tem mais de 65 anos ou se tiver uma deficiência que realmente impeça a pessoa de concorrer no mercado de trabalho. Fibromialgia? Só a fibromialgia eu acho muito difícil. A fibromialgia não, né? Tá? E o pessoal participando, Jadivan Santos, Francisco das Chagas, Gelivane, um abraço para Gelivane. Vamos lá. Trump e Putin falarão por telefone na terça.
Eu quero ver. Queremos ver se podemos acabar com essa guerra. Aí, nosso jornalista aqui, vamos ver qual... Olha, hoje o Trump falou Hoje ele falou que sugeriu dividir a Ucrânia. Né? Ele vai ligar e uma das propostas nessa conversa é de que os Estados Unidos possam explorar na Ucrânia. Ou seja, vão definir o destino de um país. Explora o mundo todo, os Estados Unidos já exploram. Eles vão definir o destino de um país, duas potências, um inimigo do outro, né? Porque a Rússia, historicamente, e os Estados Unidos nunca foram aliados. Só em momentos pontuais da guerra. Na Segunda Guerra houve um alinhamento ali do Roosevelt com Stalin e Churchill para tentar amenizar. Agora volta o Trump de uma forma totalmente... vou dizer precipitada, mas é do ponto de vista de cada um, tá? Quem não gostar, tudo bem de não concordar comigo, mas é precipitada de querer encerrar uma guerra. Ninguém gosta de guerra, mas também não se firma acordo sem a participação do país, né? Que está sofrendo com o ataque. Lembrando, quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia. E aí a gente vai dar o fim da guerra, um acordo de um país que ajudou até então, que é os Estados Unidos, com o invasor. Seria o mesmo que chegar, como mais ou menos aconteceu no caso entre o Hamas e Israel, né? Tiveram que entrar num acordo ali e o Hamas impôs várias questões para poder entrar num cessar-fogo. E agora a Rússia, junto com o Trump, né, fez esse movimento de tentar frear a guerra meio impulsivamente. Sua observação é muito pertinente, porque quem é o invasor? A Rússia. E a Rússia agora, que invadiu, não vai conversar com a Ucrânia, vai conversar com... o invasor. A Rússia vai conversar com o Trump, que está os dois ali. Ou seja, fazer um acordo de guerra sem o invadido, sem a Ucrânia, isso é uma disfarçatez enorme. E lembra um saque, né? Você vai fazendo um saque naquele país, o que sobrar. Bom, metade é meu, metade é seu, e é isso. É mais ou menos o que fizeram com a África naquela época dos colonizadores, né? Vamos lotear aqui, ó. Cada um pega um pedacinho, cada um pega um pedacinho. No pós-Segunda Guerra, mais ou menos foi isso. Foi depois da Segunda Guerra. Vamos lotear a África, vamos. O Império Britânico fica uma coisa, vamos fazer isso, né? E a gente sabe que isso não dá certo. Não acaba bem. O resultado final não é bom, não é? Até porque você está mexendo com uma sociedade, né? Um país, né? Que tem uma história, e quem vai sair ganhando, quem sai ganhando nessa história é o Putin. E o Trump com das terras raras lá. Exato. Eu gosto muito desses comentários que as pessoas fazem aqui. Olha que comentário mais pertinente. André Pereira fala assim: Padre Juarez, você está cada vez mais lindo. É só porque te favorece, né, seu Juarez? Pertinente, olha só. Então, só no café aí, ó. Beleza. Na segunda rodada do café. Segunda rodada, é verdade. Tá bom? Vamos lá. Padrão Kardashian sai de cena e dá espaço à beleza natural. Entendo. As Kardashian, quem gostava de assistir as Kardashian era o Hugo, que você não perdia um dia. Eu não sei nem o que é, pra você ter noção. Mas essa coisa, as Kardashian era aquela coisa que é muito exagerado, né? O lábio exagerado, o rosto exagerado, tudo muito exagerado. Essa coisa do exagero está deixando de existir, né? Sim, na verdade, as Kardashian, elas geraram as tendências aí do mercado por mais de 10 anos, né? Tem a Kim Kardashian, que ela é mais exagerada ainda, mas a Kylie Jenner também, que é da família, cada uma tinha uma linha. E agora o que a gente está vendo é que a influência dela, e acho que isso acontece o tempo inteiro no mundo, né? Tem épocas que a gente gosta, sei lá, veio a pandemia, a gente começou a pedir muito em casa. E agora a gente vê que o comportamento das pessoas, por mais que está com crise e tudo, as pessoas estão valorizando mais experiências. Então a gente está vendo as pessoas deixando de gastar com coisas que estavam gastando e gastando mais com sanduíche, com restaurante, com experiência. E no caso da estética, a mesma coisa. A gente vê um movimento agora... A gente não tem uma liderança, mas a gente fala muito em quiet beauty, né? Que é a beleza mais silenciosa. Você tá bem, igual o Paulinho aí, você vai, você olha, e não tá chamando atenção, mas você tá com autoestima maior, você tá mais seguro, mais confiante. Interessante. Aí é o seguinte, só que, e as pessoas que exageraram?
dá para, de repente, reverter, porque exageraram demais. Agora eu tô lá, tudo exagerado, dá para voltar, ficar uma quite beauty, assim, Dá para voltar. Alguns casos são mais difíceis, Sim, quando a gente usa produtos permanentes, como PMA, outros produtos aí, fios de ouro, que são produtos mais permanentes. Mas, mesmo esses casos, cirurgicamente a gente remove. A maioria dos casos que teve um exagero, que a gente viu muito aí, foi ácido hialurônico, que a gente consegue remover com uma enzima que chama hialuronidase, que é bem simples de resolver. No Brasil, a gente viu muitos casos de excesso de bioestimulador. O bioestimulador, a gente tem ali hidroxiapatita, ácido polilático, tem alguns que são muito bons, que ele vai melhorando ali o colágeno da pele e tudo, só que a gente viu no Brasil esse movimento, as pessoas gostavam tanto e faziam mais do que podia e ficava meio inflado. A gente tem alguns famosos aí... Só com bioestimulador, nem era preenchimento, nem bioestimulador. Era e aí, preencheu com bioestimulador. É o mais difícil de remover, mas a gente consegue com alguns protocolos. O bioestimulador, ele geralmente, ele vai sendo... absorvido também. Ele vai ser absorvido, normalmente ele de 9 meses até 1 ano, dependendo do bioestimulador. Mas quando a recomendação é de 3 a 4 sessões por ano, teve paciente que fez 12 sessões no ano. Jesus! E aí ele fica bem inflado. E aí a gente usa corticóide, alguns tratamentos para remover esse excesso. A pessoa vê o resultado e acha muito bom. Mas sempre assim, né? Quero mais. Aquela coisa do querer mais. A gente fala, né? As pessoas, às vezes, com jogos, né? Com álcool, algumas drogas aí, elas não conseguem se controlar, né? E com a estética é a mesma coisa. Às vezes elas se sentem muito bem, né? E se transforma num vício. E a pessoa não para, né? A pessoa não para, ela quer cada vez mais, né? E aí minha avó falava assim, de muito azeite a vela apaga. Né? Você vai botando muito azeite... Sabedoria popular não tem igual, né? E aí dá errado. Então, colocou um pouquinho, beleza, ficou bonito e tal. Mas vai demais, acaba apagando a vela. E muito azeite, a vela acaba mesmo. Vamos ver mais aqui, gente. Olha aqui, ó. Líderes de pequenas e médias empresas enfrentam solidão na gestão. Essa é minha. Olha aí. Então, você tinha falado sobre solidão na gestão. Interessante isso. Eu nunca tinha me atentado para isso aqui. É um ato muito solitário, né? É verdade, a decisão é um ato solitário. E assim, quando você tem uma corporação grande, lá se vem a governança corporativa, né? O governança são 8, 10 diretores, todo mundo se reúne, só pesa para cá, para lá. E sai uma decisão conjunta, você culpa o grupo. Qualquer coisa que não deu certo, você tem 8 pessoas para culpar, dependendo, né, da gestão corporativa que seja. E o empreendedor individual, pequena e média empresa, aí, esse faturamento nosso até 360 mil, que é 70% das empresas brasileiras estão nesse patamar. Né? E aí a decisão é dele, sozinho. Né? A decisão é dele. Pense, por exemplo, sozinho demitir. E se a empresa é familiar, que normalmente o sobrinho, vamos lá, por exemplo, quem balanceia a roda de carro, né? O sobrinho é quem está lá balanceando, a mulher está no caixa, o afilhado é quem está na portaria. Aí você vai ter que demitir. Não é? Porque o empreendedor, que é uma das falhas também quando vai montar o negócio, ele diz o seguinte: não quero dar satisfação a ninguém, vou trabalhar no horário que eu quiser e a partir de sexta-feira a vida é minha. E está fadado a preencher as estatísticas já no primeiro ano. Por quê? O patrão mais severo que você vai ter chama-se cliente. Ai, é verdade. A única fonte de receita, gente, numa empresa é o cliente. O resto tudo é gasto, custo e despesa. É mesmo. Só é caixa o cliente, o resto é despesa. E eu digo muito, o custo é igual unha, cresce todo dia, tem que cortar. Verdade, tem que cortar. Então, eu acho exagerado os estudos de Harvard, quem sou eu, né? Mas em falar em epidemia da gestão na solidão, da solidão na gestão. Dessa tomada de decisão. Eles falam em 98% dos empresários hoje se queixam de solidão. Isso é um estresse danado. Aqui no Brasil tem uma pesquisa do Banco Itaú, encomendada do Banco Itaú, né, que está essa guerrinha. O Bradesco diz que é o Banco do Empreendedor e o Itaú, mas estão juntos, pelo menos contribuindo coisa boa. E eles chamam cabeça de dono, que realmente o empregado tem que ter cabeça de dono para ajudar a economizar, pagar a luz e tal. Enquanto ele não tiver isso, ele passa a ser fonte de custo dobrada, né? E diz que 45% do empresariado sente solidão e 40% está na faixa de estresse. Somando aí dá 95%. Né? Harvard está falando em 98%. Então, assim, os números são estrondosos em relação à tomada de decisão. E aí, volto eu para o meu 10º mandamento. Né? Terás que buscar apoio profissional. Sim. Não adianta querer decidir sozinho, achar que vai entender de logística, de legislação trabalhista, de declaração de imposto de renda e de recolher. Até porque nós temos, né, toda uma malha
de recolhimento de impostos, um é no 5º dia útil, outro é no dia 5, um é no 10º dia, outro é no dia 20, outro é no 1º, né? E lembrando que o governo, assim, para ele, o dia útil é sempre anterior, é sexta-feira. Para você receber dele é no dia seguinte, que é segunda. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes o empresário não recolhe sexta, entende que é segunda, e vai para o nome no SPC, no Serasa, não pode entrar na concorrência, por causa de um dia útil que na cabeça dele, não. Certo, ele estava... Né? Então, são esses cuidados. E assim, o empresário está lá para empreender e cuidar do negócio. Se ele for olhar toda essa parafernália, não vai ter tempo para fazer negócio. Como seu avô e o meu diziam, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então ele tem que estar com a mente para criatividade. Se ele ficar focado só em burocracia, papel e documento e tomar essa decisão solitária, né? Porque a responsabilidade é dele. Porque a liderança tem também o glamour, né, gente? Também é a parte boa, que é o glamour. Só que o glamour ali para a plateia. Lá, a estatística real dele é o quê? 98%. Mas a pessoa fala assim, quando a pessoa tem uma coisa também, da pessoa fala assim, o meu negócio é pequeno, eu não preciso dessas coisas todas, não preciso de advogado, não preciso disso. Esse é o grande problema. Precisa, porque no dia que alguém chegar lá e fiscalizá-lo, vai tudo por água abaixo. É verdade, é verdade. O que ele achou que não precisou durante todo aquele tempo, porque, gente, imagina num país como o nosso, você entender de legislação trabalhista, tributária, logística, PIS, COFINS, INSS, IPTU, IPVA... Só quem não paga imposto é pago. E chega um cliente ainda fazendo um pedido absurdo, né? E ainda tem que lidar com o cliente. Ainda quer um desconto. Ainda tem tudo isso. Que é um palavrão e ele tem que querer que o cliente volte. Porque às vezes o desconto é até uma ofensa para o dono do negócio, né? É como você precificar o trabalho do outro. É complicado. Então, assim, eu quero dizer que empreender é fácil. Como ser cristão é fácil, como ser um bom cidadão é fácil. Agora existem regrinhas que tem que ser seguidas. Tem o contrato social lá do Rousseau, para a gente conviver em sociedade. Tem umas regrinhas também para a gente ter sucesso na empresa. Né? Vamos ver aqui, olha. Demora na liberação de benefícios do INSS gera impactos financeiros e emocionais em segurados. Ou emocionais. Pois é. Então, demora, doutora. Então, o que aconteceu? O ano passado, nós tivemos uma greve do INSS que demandou aproximadamente uns 6 meses. Meio ano? Meio ano. Então, o que aconteceu? Essa greve do ano passado está impactando no ano passado e no ano de 2025. Por quê? Porque além das pessoas que já estavam esperando ter o benefício concedido, as que ingressam com pedidos agora também vão ficar esperando. Se aquelas já estão esperando, imagina as de agora. Meu Deus. O que é a situação ruim? Primeiro, a gente tem que focar que benefício previdenciário é de natureza alimentar. As pessoas sobrevivem com isso. Né? Aí o INSS pode falar, não, tá bom, mas na hora que for concedido o benefício, vai ser concedido desde a data que você fez a solicitação. Ele faz Só que ele não tem 6 meses para esperar para comprar arroz, feijão. Tá. Ele não tem 6 meses para esperar para comprar o arroz, o feijão e o café, entendeu? Então, sim, é de natureza alimentar. E aí nós temos o outro agravante, que é o quê? O INSS está sobrecarregado por causa da greve do ano passado, porque benefícios não são concedidos, os segurados ficam emocionalmente abalados, não tem dinheiro, não tem como sobreviver, e acarreta também o Poder Judiciário. Por quê? Porque como o INSS não faz análise dos benefícios, as pessoas começam a ingressar com ações no Poder Judiciário. Então, a gente tem um problema no INSS, um problema no Poder Judiciário e o segurado, que é o que precisa receber o benefício no meio de todo aquele contexto e simplesmente não recebendo o que ele precisa, a sua sobrevivência. Mas aí, peraí, esses compromissos, vão ter que esperar. Não tem outra coisa. Não, então, assim, o que acontece? Quando você tem uma análise que está demorando muito, você pode ingressar com mandado de segurança no Poder Judiciário. Pode, mas pelo fato de que já está sobrecarregado o administrativo, as pessoas começam a ingressar com ação judicial. Então, aquele juiz que ele pega 1.000, 2.000, 3.000 processos por dia, até ele conseguir julgar isso, é o tempo que você esperou para o benefício ser concedido. Então, assim, sobrecarrega. Então, eu acho assim, você quer fazer greve, é um direito de todo trabalhador reivindicar os seus direitos. Ninguém está dizendo que não pode. Não pode, isso mesmo. Mas você tem que pegar uma parcela
E o resto tem que trabalhar, tem que estar funcionando, porque é serviço essencial. Conceder benefícios... Né, doutora? Tinha que ser um mutirão. Exatamente. Então, agora o que eles deveriam fazer? Vamos fazer um mutirão, vamos pagar aí os funcionários, talvez um extra, todos os servidores públicos do INSS, vamos colocar tudo em dia, os benefícios previdenciários, para que as pessoas não sofram o que estão sofrendo, esperando 6 meses, 7 meses, 8 meses para ter um benefício concedido, que não é o que acontecia até o meio do ano passado. Foi em função dessa greve. Mas vem cá, então nem as aposentadorias, os pedidos novos de aposentadoria estão saindo? Não. Rápido? Não. Vixe, eu vou ligar pro meu pai. Ele vai aposentar no meio do ano, vai atrasar. Ó, o Kleber vai lá pra trás da fila. O Kleber falou assim, pergunta pro Hugo se ele acha a relação do Trump com o Putin, essa coisa deles dois, se é porque a sua esposa é russa. A Melania não é russa, ela é da Eslovênia. É um antigo território da... É um antigo território da União Soviética. Não é. O problema é outra coisa. O problema do Trump é outro, não é essa relação por conta da esposa, não. Fica tranquilo. Agora, ela é muito bonita, né? E ele é feio demais, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Mas ele tem beleza interior, pá. Tem uma luz, né? Professor, você... Eu vou pro inferno depois dessa. Ó, Rede Vida, 30 anos com você. Rede Vida trará grandes destaques em comemoração seus 30 anos. E aí, nosso jornalista aqui da Rede Vida, é isso aí. 95. Eu vou deixar os destaques do Frente a Frente do Conexões para esses 30 anos, mas toda a emissora vai ter uma programação especial para a gente comemorar 3 décadas de história, né? Inegavelmente, nós vamos fazer uma série de atividades ao longo desse ano. E para o Frente a Frente... tem 2 entrevistas já feitas, preparadas para você. São 2 programas que o Hugo apresenta, né? O Frente a Frente é às segundas, né? Hoje, 10h30 da noite, e o Conexões aos domingos, 9h30 da noite. Para a Rede Vida funcionar, precisou de uma outorga, o presidente precisava autorizar. Quem foi esse presidente? Quem foi o presidente? O José Sarney, em 89, que deu a autorização para o seu João Monteiro, junto com a família Monteiro de Barros, para criar a Rede Vida. O canal surgiu em 95, então, de fato, por isso nós comemoramos esses 30 anos. Mas já estava a autorização pronta em 89. O presidente Sarney contou tudo, como foi esse processo. Você esteve com o Sarney? Eu estive com o presidente Sarney. Como que foi assim? A entrevista está maravilhosa. Quantos anos o Sarney está? Quantos anos? 94 faz... Matusalém não tem a idade dele. Faz no Maranhão ele manda 100. Presidente Sarney faz 95 agora em abril e nos concedeu uma entrevista com uma lucidez profunda, com um carinho pela Rede Vida, pela família Monteiro de Barros, pelo seu João. Ele contou as histórias, os detalhes. Um carinho muito grande ele tem também pelo falecido Dom Antônio Maria Mútilo. E ele conta e lembrou muito. Então, um programa muito especial. E uma outra figura muito especial para casa é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também conversou comigo, também contou sua história em relação com a Rede Vida e é uma figura-chave dentro dessa história da nossa emissora. Então, esses 2 programas são programas já prontos. Tem também Dr. Ives Gandra, que também faz parte dessa história, vai ser um dos entrevistados. Professor Marins, um desses entrevistados. Ou seja, uma série de nomes que vão participar aqui. Eu acho o vice-presidente da República, Alckmin, extraordinário. É um homem que eu tenho... Quando ele deixou de ser governador, ele voltou para medicar para a medicina. E ele vinha sempre nos nossos programas aqui. Como médico, nada como dava dica de medicina, como vocês fazem aqui. E era muito interessante. A dona Lu vinha também sempre aqui, e sempre com uma simplicidade muito grande, muito grande. Uma pessoa muito especial mesmo. Olha, o doutor Alckmin. Vim aqui médico aqui, ó. Acabou o programa, tava tão bom, acabou o programa. Agora que engrenou. Não. Vamos ver a música agora da doutora Patrícia, que ela vai cantar. É igual pão de queijo o seu programa, quando tá ficando bom, acaba. Essa música é linda. Olha aí, ó. Doutora Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito bom, olha, ó. Siga no Instagram. Vai seguir agora para saber. Você responde lá as coisas no Instagram, né? @doutora Patrícia Evangelista. Tudo junto. BRA Patrícia Evangelista. Tudo junto. Lá você pode fazer as perguntas para ela, que tinha um monte de pergunta aqui, você faça para ela. Acesse o site aqui, ó, etpr.adv.br.
etbr.adv.br. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Hugo Rocha, parabéns pelos programas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Agradeço. Hoje, 10h30 da noite, não esqueçam, frente a frente, tá? Hoje é o Marco Bordon, empresário. @Rede Vida no Instagram e @Hugo Rocha. Hugo S. Rocha. Hugo S. Rocha. Hugo S. Rocha. Santos. Engole o S. Porque os Santos ajudam. Que mineiro engole o S. Doutor Tales, muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico sempre muito feliz. Você tem uma presteza, uma solicitude. Obrigado, viu? Muito obrigado. Prazer. Sempre muito gostoso aprender aqui com vocês nesse programa. @Dr. Tales Wilson, Tales com TH. Atenção, Dr. Tales Wilson. E também @Clínica Rejuvi. Olha, ó. Rejuvi, assim que escreve, Clínica Rejuvi lá, viu? Muito obrigado. Bem. Professor, muito obrigado, te admiro demais, admiro a sabedoria, a inteligência. E verdade, estou dizendo isso, eu queria dizer na televisão. Eu vou pegar o tape depois da gravação. Você fica repetindo. Olha, acesse o site adessoneto.wixsite.com/site. Ou então, você não pode... Não tem homônimo, é Aderson. É Aderson, não tem homônimo, é verdade. O Anderson. Não é Anderson, não, é Aderson. E aqui, ó, e o contato pode entrar pelo e-mail adessoneto@yahoo.com.br. Muito obrigado. Aumenta o som que acabou o programa, gente. Entra na minha